Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre radioatividade. Acompanha aí! Bom, o que vem a ser radioatividade? Desde a época de Rutherford, dos modelos atômicos, 1900 e pouquinho, já sabia-se que alguns átomos podiam emitir certos tipos de partícula ou radiação. Mas por que isso acontecia? De onde que essa radiação vinha? Bom, pessoal, elementos radioativos são aqueles elementos que possuem o núcleo instável. A instabilidade está no núcleo do átomo, devido à repulsão entre prótons. Só para relembrar, o núcleo do átomo é composto por prótons, que possuem carga positiva, e nêutrons, sem carga. A função dos nêutrons dentro do núcleo é dar estabilidade para esse núcleo, tendo em vista que os prótons tendem a se repelir e se afastar um do outro. Então, os nêutrons ficam ali entre os prótons para dar estabilidade para esse núcleo desse átomo. Só que certos núcleos, eles começam a ter uma grande instabilidade devido à quantidade de prótons lá dentro desse núcleo. E aí, para adquirir a estabilidade, esses átomos começam a emitir radiação, começam a emitir partículas. Esses átomos seriam os átomos radioativos. E daí que nasce a radioatividade, que seria o estudo desses átomos que possuem núcleos instáveis e emitem radiação ou partículas, ou as duas coisas, ok? A estabilidade do núcleo do átomo depende da relação entre o número de nêutrons e o número de prótons que ele possui. Então, a estabilidade do núcleo vai depender da relação próton-nêutron. Olha aqui, olha, átomos com relação entre o número de nêutrons e prótons igual a 1 são átomos muito estáveis. Então, esses átomos que têm a mesma quantidade de prótons e nêutrons são extremamente estáveis. Só que à medida que o número de prótons do núcleo atômico aumenta, o valor da relação NP, ou seja, número de nêutrons e prótons, vai se tornando cada vez maior. E aí, a gente tem esse gráfico aqui, olha. Essa linha aqui mais escura, representa a linha de estabilidade, onde a relação entre o número de nêutrons, que está aqui nesse eixo, e o número de prótons, que está aqui nesse outro eixo, é igual a 1. Então, esse aqui seria, vamos dizer assim, o cinturão de estabilidade. Os átomos aqui, nessa linha, possui estabilidade, porque a relação entre a quantidade de nêutrons e prótons é igual a 1. Só que os átomos eles vão se afastando, tá vendo esses pontinhos aqui, olha, no meu gráfico? Isso aqui são os átomos, O número atômico vai aumentando aqui, os átomos, na verdade, no início aqui, olha, até o número atômico ali próximo de 30, a relação é aproximadamente igual a 1. Só que acima disso, a relação entre número de nêutrons e prótons, ela destoa, ok? Então, esse aqui seria o chamado cinturão de estabilidade. Os átomos que se afastam dessa relação, eles possuem núcleos instáveis, ok? Então, olha, o cinturão de estabilidade, quanto mais essa relação se afasta da reta, em que o número de nêutrons dividido pelo número de prótons é igual a 1, maior a instabilidade do núcleo. Então, à medida que, olha, que esses átomos, a gente vai percorrendo a tabela periódica, e esses átomos vão se distanciando dessa relação aqui, olha, do número de prótons e número de nêutrons e prótons igual a 1, os átomos vão ficando cada vez mais instáveis. E aí, a partir do número atômico aqui 83, que seria o último átomo relativamente estável. A partir desse, a instabilidade tende a ficar grande. E aí pode ser o caso de ser um isótopo onde ser radioativo, devido à emissão de radiação ou partículas para voltar para a estabilidade, adquirir a estabilidade. Ok, pessoal? Bom, quando um átomo emite radiação para adquirir estabilidade, ele está emitindo, quando ele emite partículas, por exemplo, ele está emitindo fragmentos do núcleo. E aí, esse átomo acaba se transformando em outro átomo. Então, um átomo instável X, quando ele emite radiação,
quando ele é radioativo, emite partículas, ele acaba se transformando em outro átomo, ok? Que se transforma em outro e assim por diante, ok? E aí, esse processo onde um átomo se transforma em outro a partir da emissão de partículas é chamado de transmutação, ok? Então, a radioatividade, pessoal, estuda esses efeitos que acontecem no núcleo do átomo devido à sua instabilidade. Bom, pessoal, essas emissões, essas partículas foram estudadas. Um dos pesquisadores que estudou o tipo de partícula que pode ser emitida ou radiação foi o Rutherford, entre outros pesquisadores, como o casal Curie, né? Um casal francês, ok? Então, olha, eles estudaram alguns tipos de radiação, como as emissões alfa, beta e gama, que são classificados como radiações ionizantes, porque têm energia suficiente para ionizar, para arrancar elétrons, né, dos átomos, das moléculas e transformar, né, eles em íons ou radicais livres. Os átomos e as moléculas com as quais interagem. Então, a partícula alfa, beta, radiação gama tem poder de ionizar, de quebrar, pode acontecer de romper ligações químicas, formar radicais, formar espécies reativas, ok? Alfa e beta são partículas. Agora a gama é um tipo de radiação eletromagnética. E radiação eletromagnética se propaga como onda no espaço. Eu não quero detalhar muito a respeito desse assunto, mas eu queria explicar aqui um conceito da física. Então, a radiação gama, ela se propaga como uma onda no espaço, né? Você tem um campo elétrico e um campo magnético que são perpendiculares entre si. Mas o tipo de radiação, ondas eletromagnéticas, elas se propagam como ondas, né? Radiações eletromagnéticas como luz, ok? Como radiação infravermelho, ultravioleta. Então, aqui de lado a gente tem um esquema aqui, olha. A radiação se propaga como ondas mesmo no espaço, ok? O comprimento da onda, o que seria o comprimento de onda? A distância entre duas cristas aqui, né? Dois picos, a distância entre dois vales, ou essa distância entre, né, um pico e um vale, ok? Então, essa onda aqui, por exemplo, ela tem um comprimento maior do que a de baixo. O comprimento de onda aqui é menor do que a de cima. E aí a gente tem algumas relações, só para a gente entender o seguinte, pessoal. Bom, a energia de uma radiação ela é diretamente proporcional a uma constante, que é chamada constante Planck, vezes a frequência. A energia de uma radiação ela é diretamente proporcional à constante Planck, velocidade da luz, dividido pelo comprimento de onda. Veja bem, se o comprimento de onda que está aqui no denominador ele é pequeno, o que vai acontecer com a energia? Vai ser grande. Então, o que eu quero dizer? Quanto menor o comprimento de onda, maior a energia de uma radiação, ok? E a frequência? Frequência é o número de oscilações. A onda ela fica oscilando, né? Olha, esse exemplo aqui de cima oscila menos que a de baixo. Então, de baixo tem uma maior oscilação em função do tempo. Então, posso dizer que aqui a frequência é maior. Então, aqui, olha, a energia é diretamente proporcional à frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia de uma radiação eletromagnética, beleza? E aqui é só uma última relação entre comprimento de onda e frequência. A velocidade da luz é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência de uma radiação. Velocidade da luz no vácuo, né, é constante. Então, se o comprimento de onda for grande, a frequência vai ser pequena. Se o comprimento de onda for pequeno, a frequência vai ser grande, para que um multiplicado pelo outro dê esse valor que é constante, ok? Daí, pessoal, gostaria de só dar uma pincelada aqui nesse esquema aqui, olha. O que acontece? Quanto menor o comprimento de onda de uma radiação, maior a energia, então maior o dano que essa radiação pode causar. Então aqui a gente tem alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, comprimento de onda vai de quilômetros, metros, milímetros, micrômetros e nanômetros. Olha, essa radiação aqui, né, da ordem de nanômetro, compreende parte do ultravioleta, raio-x, raio gama, por exemplo. Então são radiações extremamente perigosas, né? Começar por uma parte do ultravioleta, que seria o UVC, que possui muita energia, o comprimento de onda é pequeno, ok? O raio-x, tanto quando a gente vai tirar aquela chapa, né, de raio-x, a gente tem que se proteger.
e raios gama, que possuem uma energia maior ainda que o raio-x. Por quê? O comprimento de onda é bem pequenininho, beleza? Então essa radiação tem o poder para romper ligações químicas, causar danos ao DNA, ok? E com isso causar mutações, ok? Depois uma parte do ultravioleta para cima, tem o UVA e o UVB, tem o infravermelho, já não tem poder para romper ligações químicas, mas pode causar excitações eletrônicas, por exemplo. Depois, um pouco acima aqui, olha, beirando o milímetro, aí a gente tem radiações não ionizantes, né? Ok, pessoal? Então a gente tem, por exemplo, micro-ondas, ondas de rádio, de baixa frequência, de radar, de telefone e assim por diante. Então aqui a gente tem algumas aplicações, né? Terapia com raio-x, sensores radioativos, máquinas de raio-x, ok? Uma parte do ultravioleta aqui, bronzeamento artificial, a lâmpada, né, para aquecimento. Aqui, comprimento de onda um pouco maior, radares, forno micro-ondas, telefones celulares, TV FM, TV, né, e rádio FM, rádio AM, linhas de energia, a luz visível, né, tem um comprimento de onda entre 400 e 800 nanômetros, é uma radiação não ionizante, por exemplo. Então, só para se ter uma ideia. Então, quanto menor o comprimento de onda de uma radiação, maior a sua energia, maior o risco. Quanto menor o comprimento de onda, também maior a frequência dessa radiação. Então, os átomos, alguns átomos têm a tendência de emitir, né, radiação gama, que é extremamente perigosa, que é extremamente energética, é uma radiação que pode provocar danos terríveis, ok? Daí o risco de se expor a um material radioativo. Daí o risco, né, de se expor, né, de ir em locais onde aconteceram acidentes nucleares, em usinas nucleares. Bom, pessoal, para a gente comparar aqui, olha, os principais tipos de emissão aqui, né, que é a partícula alfa, beta e a radiação gama. Olha, a partícula alfa são partículas pesadas com carga elétrica positiva. Ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. Ela é como um núcleo do átomo de hélio. Então essa partícula em relação às outras emissões, ela é muito maior, ok? Então partícula alfa, ela tem massa 4, né? E número de prótons igual a 2. Ela é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons. A velocidade média é cerca de 5% da velocidade da luz. E olha, o poder de ionização é alto. A partícula alfa captura 2 elétrons do meio, transformando-se em um átomo de hélio. Porque a partícula alfa é como um átomo de hélio sem elétrons, então ela está ávida por elétrons. Então, quando ela interage com alguma superfície, alguma molécula, ela tende a captar 2 elétrons. E com isso, a molécula que interagiu com ela se transforma, pode se transformar em um íon, pode ter uma ligação rompida, ok? Bom, partículas beta não têm massa, semelha-se a um elétron, né? Tem uma carga negativa. São partículas leves com carga elétrica negativa e massa desprezível, semelhante a elétrons. Elas chegam a atingir 95% da velocidade da luz, ok? Olha, o poder de ionização é médio, como as partículas beta têm carga elétrica, né? Bem menor que a das partículas alfa, a ionização que provocam ela é menor. E a radiação gama? A gama não é partícula, né? São radiações eletromagnéticas, não possuem carga elétrica nem massa. A velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, ok? Como a capacidade de ionização está relacionada com a carga, a radiação gama tem pequeno poder de ionização, porém, ela tem um alto poder de romper ligações. Por quê? Ela é extremamente energética, ok? Então, ela pode fazer com que haja geração de radicais, por exemplo. Quanto ao poder de penetração, olha, a radiação alfa é pequeno, podem ser detidas por uma camada de 7 centímetros de ar, por uma folha de papel ou por uma chapa de alumínio de 0,06 milímetros. Por que disso? Porque é uma partícula relativamente grande, né? Partícula beta, poder de penetração é médio, são entre 50
e 100 vezes mais penetrante que as partículas alfa. Podem ser detidas por uma chapa de chumbo de 2 milímetros ou de alumínio de 1 centímetro. Radiação gama, o poder de penetração é muito alto. São mais penetrantes que os raios-x, pois têm comprimentos de onda bem menores, atravessam até 15 centímetros de aço. São detidos por placas de chumbo de 5 centímetros ou mais e por grossas paredes de concreto. Então aqui a gente tem um esquema aqui, o poder de penetração, partículas alfa, ok? Podem ser barradas por uma folha de papel, beta atravessa a folha de papel, mas podem ser barradas por uma folha de alumínio, e radiação gama tem um alto poder de penetração, sendo barrada, por exemplo, por placas de chumbo espessas. Bom, pessoal, quando a gente está trabalhando com material radioativo, amostras radioativas, a gente tem que se proteger, ok? Ou quando a gente vai, por exemplo, em alguma usina, algum laboratório onde se trabalha com materiais, átomos radioativos, a gente precisa tomar todos os cuidados. Um equipamento muito usado é esse equipamento aqui, esse contador de Geiger-Miller. Então aqui, olha, ele pode ser apresentado dessa forma ou dessa, um equipamento maior ou mais portátil. Então, olha, quando algum tipo de radiação penetra na janela do tubo, que seria essa janela aqui, ok? O gás que está lá dentro sofre ionização. Os íons positivos formados migram para a parede do tubo. Então, eles migram para a parede do tubo. Os elétrons liberados são acelerados em direção ao fio central. No caminho, provocam a ionização de outros átomos do gás e liberam mais elétrons. Esses elétrons provocam no fio um pulso de corrente que é detectado pelo circuito eletrônico do contador. Então, o fato de entrar uma radiação aqui, gama, né, por exemplo, faz com que os átomos de gás aqui dentro, normalmente um gás nobre, como o argônio, sofra ionização. Esses elétrons arrancados vão fazer com que o fio conduza esses elétrons à geração de um pulso, e aqui você tem um detector que vai fazer a contagem e vai relacionar isso com uma certa quantidade, né, uma certa amplitude de radiação, ok? Dizendo para a gente o nível de radiação. Dependendo do nível de radiação, a gente tem que sair daquele lugar. Só a radioatividade tem diversas aplicações, como por exemplo na irradiação de alimentos. Existem vários estudos voltados para isso. O objetivo é aumentar o tempo de vida daquele alimento, ok? Então essa técnica se baseia em expor o alimento a uma fonte de radiação ionizante, em geral beta e gama, emitida por um elemento radioativo, por um tempo controlado, sem que haja contato direto entre a fonte radioativa e o alimento. Bom, essa técnica aumenta o tempo de conservação dos alimentos, pois reduz as perdas naturais causadas por processos fisiológicos como brotamento, maturação e envelhecimento, além de eliminar ou reduzir micro-organismos e parasitas. Dessa forma, a conservação dos alimentos é prolongada, mas é necessário que estes sejam guardados em frigoríficos ou fechados em embalagens especiais. Então aqui está o símbolo, né? A radura é o símbolo de alimentos que foram irradiados. Então tem esse símbolozinho aqui. E aí aqui, olha, um exemplo, né, de mamão irradiado. Ele vai ficar verde por mais tempo do que um mamão não irradiado. Aqui é a mesma coisa, a banana não irradiada e a banana não irradiada. Então a banana irradiada vai ter um tempo de vida maior, vai demorar mais para amadurecer, ok? Então isso favorece, por exemplo, a chegada de alimentos que sejam, por exemplo, exportados ou para regiões onde se vai demorar muito, né, o transporte, ok, pessoal? A gente tem outras aplicações para radioatividade, por exemplo, exames médicos, radiografia, mamografia, tomografia, cintilografia. Então, diversos equipamentos médicos utilizam como fonte um material radioativo, ok? Que vai passar pelo tecido, né? E aí muitas vezes a pessoa ingere um contraste e aí vai ter a formação de imagens. Extremamente importante a aplicação da radioatividade nessa área, ok? A datação de fósseis, por exemplo, é muito importante a radioatividade. A obtenção de energia, ok? A obtenção de energia atualmente é pela fissão nuclear. O processo de fusão ainda
não se consegue controlá-lo muito bem, a ponto de obter energia. Então, a energia é obtida a partir do processo de fissão nuclear. E as bombas atômicas, né? As bombas, na verdade, você tem a bomba atômica, que é de fissão nuclear, e a bomba de hidrogênio, que é a bomba de fusão nuclear, ok? Nós abordaremos alguns desses tópicos nas próximas aulas. Se você curtiu esse vídeo, dê um like, se inscreva no canal, deixe aí embaixo seu comentário e acompanhe as nossas próximas aulas sobre radioatividade. Até mais!